Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: esta relação pode dar certo? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, Jaspe, e a opção número 2, Ágata. Então parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa relação pode dar certo. Opção número 1, Jaspe. Opção número 2, Ágata. Gente, façam a escolha com calma, façam a escolha tranquilamente, tá? Não façam ela de qualquer jeito, não. Porque afinal de contas, daqui é que vocês vão receber a mensagem de vocês, né? Então dê uma parada, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem conseguiu se conectar e escolheu o JASP, esta relação pode dar certo para quem se conectou com o JASP. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com o JASP. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com o JASP. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com o JASP. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da estrela. A estrela é aquela carta que fala muito de amores escritos nas estrelas. De amores idealizados, de amores sonhados, de amores desejados. Só que a estrela, ela é uma carta que também fala muito de cura e recuperação. Provavelmente a gente tem que passar por mudanças, por transformações dentro de nós mesmos, nos curarmos ainda de uma série de situações para que essa história possa efetivamente acontecer, efetivamente se firmar, tá? Lembre-se que a estrela é o arcano 17, ela vem depois da torre. A torre vem na nossa vida e dá uns abalos, dá umas mexidas, desestrutura um monte de coisa. Depois que a torre bagunçou tudo, a estrela entra, arrumando, curando, acertando, resolvendo, solucionando as coisas. Então aqui, gente, provavelmente antes de se colher os frutos aí, precisa passar aí uma peneira, precisa uma cura ser feita numa série de situações para que vocês possam viver a história de vocês com uma maior completude, um maior aí, uma maior alegria, uma maior complexidade da coisa também, tá? Vamos ver com as demais cartas o que nos fala. A estrela também é uma carta que fala muito de amores de vidas passadas, de amores de outros tempos, porque ela fala muito de um amor escrito nas estrelas, né? Só tem que tomar cuidado para não ficar idealizando demais, porque a estrela fala muito de idealização, né? E a gente muitas vezes idealiza demais e a gente coloca o outro como sendo perfeito, né? O príncipe encantado. Só que o príncipe encantado tem chulé também. Então, cuidado para também não idealizar demais, tá? Mas vamos ver. Essa relação pode dar certo para quem se conectou com o JASP. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com o JASP. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com o JASP. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com o JASP. Mostra pra gente, universo. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com o JASP. Esta relação pode dar certo
para quem se conectou com o jaspe embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos as de espadas, 8 de ouros, 9 de ouros, 8 de espadas, 9 de espadas, força e a carta do corte e a carta do sol. Gente, é uma história que pode sim acontecer, é uma história que pode sim se fazer. Só que aqui muita água passa ainda por baixo dessa ponte, tá? A estrela, ela é uma carta lenta, porque a estrela ela fala muito de cura e recuperação de situações. E nenhuma cura, nenhuma recuperação acontece do dia para a noite. Sempre faz parte de um processo, né? Sempre faz parte de algo maior. Então a energia da estrela, ela é uma energia de recuperação, de estruturação, porém lenta. A gente começa o jogo de vocês com um as de espadas, o as da verdade. Essa carta ela sempre fala da necessidade da gente sentar e conversar. Uma conversa que não é romântica, mas é esclarecedora, na qual a gente fala o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente deseja de uma relação. A pessoa do lado dela, pelo lado dela também, o que ela quer, o que ela espera, o que ela deseja, o que ela pode oferecer. Porque muitas vezes o que eu quero é uma coisa, mas o que eu posso oferecer é outra. Então a energia do as de espadas é uma energia de sentar e esclarecer uma série de situações, de colocar ali os pingos nos is, né? De resolver o rumo, o caminho, a direção que vai dar essa situação. É uma conversa que não é romântica, mas que é necessária. À medida em que a gente sabe aonde a gente está pisando, é muito mais fácil da gente levar as coisas adiante. Então, o as de espadas é meio que tirar um véu de ilusão da nossa frente e a gente enxergar as coisas como realmente e efetivamente são, tá? Em seguida desse as de espadas eu tenho um 8 de ouros. O 8 de ouros ele é uma carta que fala que vale a pena investir, que a nossa colheita vai ser farta, vai ser abundante, vai ser grandiosa. Porém, de todas as cartas do tarô, o 8 de ouros talvez seja a carta mais rápida, pelo menos na minha opinião, tá? Desculpa, gente, a carta mais lenta, pelo menos na minha opinião, tá? O 8 de ouros ele fala que existe um momento de plantar e existe um momento de colher. Só que entre o plantio e a colheita existe um período ali em que nós vamos regar, nós vamos adubar, nós vamos podar, para que essa semente possa efetivamente germinar, crescer, se transformar num arbusto, esse arbusto numa árvore, essa árvore dar flores, essas flores serem polinizadas, se tornarem frutos, esses frutos amadurecerem e a gente poder retirar. Até no falar é longo, né? Imagina então isso na ação. Então o 8 de ouros, ele é uma carta que fala que as coisas podem dar certo, sim, podem dar muito certo, diga-se de passagem, porém lá para frente, não para agora. É uma carta que fala sim de uma espera necessária para que as coisas se acertem, para que as coisas se resolvam. E em seguida desse 8 de ouros eu tenho um 9 de ouros. O 9 de ouros ele fala muito do nosso amor próprio, né? Da necessidade da gente se amar, se respeitar, de se priorizar para que as coisas possam efetivamente acontecer, dar certo e se estruturar. Só que o 9 de ouros também é uma carta de estruturação financeira, profissional. Então, muitas vezes, para essa pessoa e vocês poderem ter uma estruturação real, uma estruturação verdadeira, muitas vezes vocês também precisam, primeiro de tudo, se acertar e se resolver profissionalmente ou financeiramente falando. Então, o 9 de ouros ele fala muito desse se dedicar, de se empenhar na parte profissional e financeira para conseguir se estruturar e a partir daí se estruturar também em outras áreas da vida da gente. Em seguida desse 9 de ouros eu tenho um 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta que fala muito de autossabotagem, né? Porque a nossa mente mente, a nossa mente faz com que muitas vezes a gente não enxergue as coisas como realmente são. Então a necessidade também da gente tentar olhar as coisas de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais clara, mais real. Porque o 8 de espadas ele fala que é de uma pessoa que está presa ali numa situação, com uma venda nos olhos e todo enrolado com uma corda ou uma corrente.
O que isso representa? Que a nossa mente muitas vezes faz com que a gente não veja as coisas como elas realmente são, por isso a venda nos olhos. E como a gente não enxerga as coisas com claridade e objetividade, a gente também não se movimenta livremente diante das situações. Então o 8 de espadas ele fala muito de uma autossabotagem que muitas vezes a gente mesmo se impõe, né? E é óbvio que a autossabotagem é sempre num nível inconsciente. Porque se a gente estivesse percebendo que a gente estava se auto-sabotando, a gente não faria isso. Né? Então, aqui esse 8 de espadas fala que vocês provavelmente acabam se auto-sabotando, não enxergando as coisas muitas vezes como realmente são. E vocês ficam ali pensando demais na situação e isso faz com que as coisas também não se desenrolem, não se desenvolvam. Porque em seguida a gente tem um 9 de espadas. E o 9 de espadas é o tormento da mente. A gente pensa tanto a respeito de algo que a gente nem dorme direito de tanto que a gente pensa na situação, né? Então aqui a gente percebe, gente, que tem que soltar um pouco. Tem que deixar as coisas fluírem, as coisas acontecerem. A própria mente de vocês faz com que as coisas fiquem travadas, com que as coisas demorem mais a acontecer. A gente percebe que existe emoção, que existe sentimento, mas que existe até uma dificuldade aqui de colocar essas emoções e esses sentimentos para fora. Olha a força. A força é uma pessoa que está segurando um leão. Racionalmente, a mulher mantém o leão sob controle, já que fisicamente não consegue. Então, a carta da força fala de um sentimento profundo, de um sentimento real, de um sentimento verdadeiro, mas que racionalmente a gente mantém isso ali sob o nosso domínio, sob o nosso controle. A gente segura todas essas emoções, né? Então aqui está precisando soltar um pouco, está precisando dar uma relaxada, está precisando deixar as coisas fluírem e acontecerem. Quem está afastado é muito forte aqui uma reaproximação, tá? A gente começou com o As de Espadas e eu fecho com o Sol. Todo As fala da gente começar ou recomeçar algo. E o Sol, como carta do corte, é uma energia que fala de sentimento, de emoção. Sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ao espírito, mas sentimentos também que trazem ali pra gente um acalanto, que trazem ali pra gente um conforto. E o Sol ele fala muito de retomadas amorosas, de recomeços de situações, né? Então aqui é uma energia muito positiva para que haja uma reaproximação e que vocês possam sim fazer essa relação dar certo. Porém, é uma situação que provavelmente acontece num futuro e não para agora, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Ágata. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Sol. O Sol ele é a fonte de luz, ele é a fonte de vida, ele é a fonte de calor. Sem a luz do Sol nada sobrevive, sem a luz do Sol nada vai adiante. Mas o Sol é uma carta que pede também para a gente olhar as situações de uma forma mais clara, mais verdadeira, mais real, mais objetiva, tentar trazer claridade à situação. Olhar as coisas como realmente elas são, olhar as situações com uma maior efetividade, tá? O Sol pede muito cuidado com o nosso ego e o nosso orgulho, para a gente não se deixar levar muitas vezes pelo ego e o orgulho e permitir que as coisas acabam aí se atrasando ou complicando diante de situações, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata.
Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Mostra pra gente. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Mostra pra gente, embaralhado. Esta relação pode dar certo para quem se conectou com a Ágata. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, eremita, 9 de espadas, 9 de copas, novamente o sol, 6 de ouros, rei de ouros e a carta do corte, uma rainha de paus. Gente, aqui pode dar certo sim, a gente percebe que existe emoção, que existe sentimento, que existe muita saudade envolvida também, porque a gente começa o jogo com o eremita, né? E o eremita é geralmente uma carta de afastamento, porque o eremita é representado por um velho à noite sozinho no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz, ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho, a melhor estrada, a melhor direção a ser seguida. Então o eremita sempre é uma carta que fala muito de solidão, ou de um sentimento ali de vazio que a pessoa está tendo. Fala muito de saudade. Em seguida desse eremita eu tenho um 9 de paus. O 9 de paus é uma carta interessante, porque o 9 de paus ele é representado por uma pessoa que está guardando 8 estacas que estão espetadas ali no chão. Ó. O que são 8 estacas? 8 estacas é um 8 de paus. O que é o 8 de paus? O 8 de paus são as flechas do Cupido. Paixão, desejo, vontade, intensidade, mas sobretudo comunicação. Então a gente percebe aqui que existe uma vontade grande de se comunicar, existe uma vontade grande de procurar, mas a pessoa está se contendo, a pessoa está se segurando, porque o 9 de paus é justamente a gente se segurando para não procurar, para não entrar em contato, né? Então a gente percebe que existe aqui uma vontade grande, porque a saudade está forte, mas está tentando ali manter um certo domínio diante da situação. E esse domínio também é feito, gente, porque em seguida eu tenho um 9 de copas. O 9 de copas é a carta da completude amorosa, né? A pessoa se sente bem, completa, feliz, realizada junto de vocês. Mas o 9 de copas, ele fala muito, no tarô do Osho, por exemplo, ele vem com o nome de preguiça. Porque ele fala muito de um certo comodismo diante da situação. Muitas vezes o outro tem tanta certeza do que a gente sente por ele, que a pessoa acaba se acomodando, a pessoa acaba ali não tendo muita pressa em resolver, né? Ah, ele ou ela me ama, então vai esperar. Ele ou ela é louco por mim, vai me aguardar. Então a pessoa muitas vezes, gente, ela se coloca numa posição muito cômoda, porque ela acredita tanto na força do que a gente sente por ela, que ela muitas vezes não tem muita pressa em resolver rápido, por acreditar que nós vamos esperar infinitamente. Só que quem está esperando cansa. Quem está esperando fica de saco cheio também. Então tem uma hora que a gente também dá um bico na situação e fala, vá pra roça, né? Que eu tô indo em busca de outras situações aí na minha vida. Então o 9 de copas ele vem aqui num sentido de muita emoção, mas num sentido de que está um certo comodismo aí, justamente por acreditar muito no que vocês sentem pela pessoa. Só que em seguida eu tenho novamente a carta do Sol, né? O Sol veio 2 vezes. E o Sol é uma carta que fala muito de retomadas amorosas. Então a gente tem uma energia grande aqui para uma reaproximação.
A gente tem uma energia grande para quem está afastado, que deve ser a grande maioria absoluta aqui, possa se reaproximar e possa ir recomeçar. Porque dois sóis, né? E o sol fala muito de retomada amorosa, então existe uma energia muito forte aí para que vocês voltem a se aproximar e retomem aí um envolvimento. Só que tem que tomar muito cuidado para trazer um equilíbrio para a situação. Porque em seguida desse segundo sol eu tenho um 6 de ouros. E o que é o 6 de ouros? O 6 de ouros é uma carta que fala muito de desequilíbrio. Um relacionamento, para ser bom, ele tem que ser bom para os dois. Os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar, os dois têm que trabalhar. Quando um dos dois começa a se dedicar mais do que o outro, a gente cria uma relação de desigualdade, né? E em 96% dos casos, a mulher se dedica mais do que o homem. O homem, ele tem por natureza se dedicar mais no começo da relação. A partir do momento que a relação começa a fluir, começa a acontecer, começa a se fazer, o homem tem por natureza, sim, ficar mais tranquilo. E a mulher acaba trabalhando muito mais para que a relação aconteça ou para que a relação se faça. Então a energia dos 6 de ouros, ela pede para a gente um equilíbrio diante da situação. Vamos tentar trazer aí uma maior harmonia, um maior equilíbrio para tudo que está acontecendo, né? Tentar trazer uma maior harmonização para as situações, porque o relacionamento bom é o relacionamento equilibrado. O relacionamento bom é aquele que os dois fazem e os dois recebem e os dois entregam. Então procurem trazer mais equilíbrio para as situações, procurem trazer mais harmonia para a história de vocês. Essa pessoa vem para o jogo como um rei de ouros, o rei da estabilidade, o rei da solidez, aquela pessoa que busca e deseja para a vida dela algo mais sério, algo mais concreto, algo mais verdadeiro. Só que o rei de ouros, ele é lento, né? Então, essa pessoa muitas vezes ela pode estar desejando essa estabilidade, essa solidez, esse comprometimento, mas é um desejar interno e não uma demonstração daquilo que realmente ela está buscando. E em contrapartida, vocês estão vindo como uma rainha de paus. A rainha da paixão, da vontade, do desejo, da intensidade. Só que a rainha de paus, ela quer tudo para ontem, não é nem para hoje. A rainha de paus, ela quer resolver as coisas na hora. Então, muitas vezes, essa ansiedade que existe em vocês acabam atrapalhando para que as coisas também possam se fazer. Já que a pessoa vem como um rei de ouros, alguém que é mais lento diante da situação, e vocês vêm como uma rainha de paus, querendo resolver tudo para ontem, então vamos tentar agir aí, né, e caminhar nem tanto lá como nem tanto cá. Vamos tentar trazer uma maior harmonia, olha os 6 de ouros pedindo esse equilíbrio, né? Para que as coisas possam se fazer, possam se desenrolar de uma forma menos difícil e menos trabalhosa para vocês, tá bom? Mas aqui existe sim grandes chances de vocês dar certo e existe grandes chances de uma retomada de situação que não deve demorar muito a acontecer não, tá? Essa pessoa está se segurando para não procurar, se segurando aí para não entrar em contato com vocês, mas acredito que em pouco tempo deva ceder essa tentação aí, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.